O presidente Trump indicou que os Estados Unidos podem em breve encerrar sua guerra no Irã, com a possibilidade de retornar para, entre aspas, ataques pontuais se necessário. Mais uma vez, isso se assemelha àquela política de, entre aspas, cortar a grama, o que é completamente inaceitável para o Irã. Em outras palavras, a declaração emitida pelo governo Trump contradiz diretamente os objetivos declarados do Irã de promover uma paz duradoura na região e garantir sua própria segurança. A situação que se desenrola neste momento pode marcar um ponto de virada importante na política global. Donald Trump sinalizou que está considerando dois movimentos importantes ao mesmo tempo. Encerrar o envolvimento dos Estados Unidos na guerra com o Irã é uma questão, e a segunda é a possibilidade de retirar o país da OTAN. Esses comentários vieram pouco antes de um discurso em horário nobre, no qual se espera que ele exponha seu raciocínio de forma mais clara. Embora tenha sugerido que o conflito com o Irã possa terminar em breve, ele evitou fornecer um cronograma definido, mantendo a situação muito incerta e altamente volátil. Considerando que o mundo já não confia nos comentários do presidente Trump, não sei quanto valor alguém realmente atribui a essas declarações, que poderiam facilmente ser usadas para manipular os mercados de energia, enquanto os Estados Unidos continuam a ampliar sua presença militar no Oriente Médio e a garantir que sua postura agressiva na região seja reforçada. Trump argumentou que as ações dos Estados Unidos já alcançaram um objetivo fundamental: impedir o Irã de desenvolver armas nucleares. Na realidade, o Irã nem sequer planejava desenvolver uma arma nuclear, conforme indicado por vários relatórios de inteligência. Ao mesmo tempo, Trump deixou claro que, mesmo que as tensões diminuam, os Estados Unidos poderiam retomar operações militares pontuais, se necessário, essencialmente a seu próprio critério. Portanto, mais uma vez, o Irã não pode aceitar isso. Em outras palavras, qualquer pausa nos combates pode não ser permanente. Ele também afirmou que o Irã havia solicitado um cessar-fogo, o que o Irã negou em seguida. Mas é claro, ele se recusou a considerar um cessar-fogo a menos que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, uma rota global de petróleo crucial que foi interrompida pela guerra de escolha de Trump. A reabertura do Estreito de Hormuz é central para tudo o que está acontecendo neste momento. O Estreito de Hormuz é um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo, e qualquer interrupção ali impacta imediatamente o fornecimento global de petróleo. Trump está basicamente usando essa influência como condição para a paz, mas é o Irã que tem as cartas na mão nesse conflito, não Trump. As consequências econômicas já estão se espalhando. A Agência Internacional de Energia alertou que o fornecimento global de petróleo pode ser significativamente afetado, com a Europa especialmente vulnerável à escassez. E não se trata apenas de energia. Empresas de diversos setores já começam a sentir a pressão com a interrupção das cadeias de suprimentos. Até mesmo o fluxo de fertilizantes foi afetado. E isso destaca a rapidez com que um conflito regional pode se espalhar por toda a economia global. Ao mesmo tempo, a frustração de Trump não se limita ao Irã. Ele também tem sido abertamente crítico em relação à OTAN, dizendo que aliados importantes como França, Polônia e Reino Unido não estão fazendo o suficiente para apoiar os esforços dos Estados Unidos. Ele descreveu o relacionamento como uma via de mão única, argumentando que os Estados Unidos dão mais do que recebem em troca. Por causa disso, Trump diz que está considerando seriamente se retirar completamente da aliança. Retirar-se da OTAN seria, é claro, uma medida de fato. Muitos especialistas argumentam que a OTAN deveria ter sido dissolvida quando o Pacto de Varsóvia foi extinto. Na verdade, acredito que teria sido a coisa certa a fazer, e isso nos teria poupado de pelo menos vários conflitos. A expansão da OTAN para o leste é certamente de natureza agressiva, e a OTAN deveria ter sido dissolvida muito antes de se tornar uma entidade agressiva.
Os Estados Unidos têm sido um membro central da OTAN desde sua fundação em 1949, e a aliança é construída em torno da ideia de defesa coletiva, ou seja, ataque a um membro é considerado um ataque a todos. Desde sua criação, no entanto, a OTAN se transformou em uma agressiva, em vez de defensiva. A destruição da Iugoslávia é um excelente exemplo disso. E eu realmente recomendo que você leia um livro maravilhoso de Michael Parenti sobre esse assunto. Chama-se Killing a Nation. Vou deixar o link na descrição abaixo. Você vai aprender muito se ainda não leu esse livro. Agora, sair da OTAN não é algo que um presidente possa fazer facilmente. Uma lei aprovada em 2024 exige ou uma maioria de 2/3 no Senado ou a aprovação do Congresso para se retirar da OTAN, que cria uma barreira legal significativa para que Trump simplesmente prossiga com a retirada. Ainda assim, há alguma incerteza sobre como isso poderia realmente acontecer. Alguns acreditam que um presidente poderia tentar contornar o Congresso usando a autoridade executiva sobre política externa. E se isso acontecesse, e se o Congresso optasse por não contestar, isso poderia levar a uma saída dramática e controversa da OTAN. As implicações de uma retirada desse tipo seriam enormes, enfraqueceria a aliança e poderia até causar seu colapso sem a liderança dos Estados Unidos. Líderes globais já estão reagindo com preocupação. O ministro da Defesa da Polônia enfatizou que não existe OTAN sem os Estados Unidos, mas também destacou que o poder global americano está profundamente ligado à aliança. E isso reflete um medo mais amplo entre os aliados dos Estados Unidos. Agora, aumentando a incerteza, sinais contraditórios também estão vindo de dentro do próprio governo americano. O secretário de Defesa Pete Hegseth se recusou a afirmar claramente se os Estados Unidos defenderiam os aliados da OTAN caso fossem atacados. Essa falta de uma declaração firme, por sua vez, levanta mais dúvidas sobre a força do princípio central da aliança e sobre a solidez da própria aliança na situação atual. O que torna este momento tão significativo é que dois grandes acontecimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo. Por um lado, há um conflito volátil com o Irã, que já está afetando os mercados globais de energia e as cadeias de suprimentos. Por outro, há uma possível mudança na política externa dos Estados Unidos, que pode redefinir de forma decisiva sua relação com a OTAN e com seus aliados na Europa. A grande questão é se tudo isso faz parte de uma pressão política de curto prazo ou do início de uma transformação mais profunda e duradoura nas alianças globais. Se as tensões com o Irã continuarem e as divisões dentro da OTAN aumentarem, o mundo pode estar caminhando para um cenário geopolítico muito diferente. E, para falar a verdade, a OTAN já está fraturada. Talvez já tenha passado do ponto de não retorno. Se os Estados Unidos realmente se retirarem da OTAN, os efeitos serão sentidos muito além de uma única região ou aliança. Muito obrigado por assistir. Vou continuar mantendo vocês informados e agradeço muito a todos que se tornaram assinantes pagos no Patreon, no Substack e aqui no YouTube. Tenham um ótimo resto de dia e espero vê-los aqui amanhã. Cuide-se.